Semana já começou, preparativos para a segunda rodada e tenho comigo o Ramon Cabreira, que esteve no Douradão, acompanhou a vitória do Ivinhema 2-1 em cima do 7 de Dourados. Ramon, muita gente está colocando o 7 de Dourados como favorito por causa do Amarildo, mas pelo que você viu, continua sendo um time pequeno. Prazer falar com você mais uma vez. Abraço Thiago, abraço aos internautas. Não, eu não diria um time pequeno, eu diria um time comum. Um time comum, assim como o Ivinhema também é um time comum. Não vi nada que pudesse encher os olhos da grande imprensa, do torcedor, né? Foi uma falha individual do Naldo, os dois gols do Ivinhema numa falha, não saiu na cobrança de falta do Buiú, permitiu que o Alex cabeceasse em cima dele, desviasse de cabeça. O segundo gol, ele não mandou nas costas dele, o David cabeceou dentro, em cima da linha de meta, quer dizer, ele falhou nos dois gols. Mas é um time comum, Sete. O Ivinhema, que trouxe de volta Alex Cruz, e ficou provado porque ele não ficou no Flamengo, também é um jogador comum, né? Não mostrou um grande potencial, um grande diferencial. Jogou como meia atacante, não jogou como centroavante, como atacante de ofício, né? Então foi um jogo xoxo, um jogo sem muitas jogadas de ataque, Era o primeiro jogo, né? Falta entrosamento, falta ainda preparação física, um sol muito forte em Dourados. Os jogadores sentiram muito, sim, a parte física, mas eu não vi, te confesso que não vi, nos dois times, nem do Douglas Ricardo, nem do Amarildo de Carvalho, um esquema tático, né? Mas aí exige demais o primeiro jogo e tal. Mas eu não consegui visualizar um esquema tático do Amarildo e nem do Douglas. O jogo foi 2-1 para o Ivinhema, mas poderia ser 2-1 para o 7. Você falou bem, poderia ser 2-1 para o 7, infelizmente a arbitragem prejudicou o 7 Dourados num pênalti que o Marcos Matheus marcou uma falta fora da área e foi em cima da linha. Como que você analisou a arbitragem do Marcos Matheus e não só a dele? Porque em todos os jogos tivemos reclamação da arbitragem. Olha, é difícil você julgar o árbitro num lance como esse, capital. Sabendo da qualidade do Marcos Matheus, árbitro da Série A do brasileiro, acostumado a pressões de grandes clubes, de ídolos nacionais, mas falhou. Falhou. Não só essa falta do Jean Batatais, que ele marcou fora da área, mas um outro pênalti claro, dentro da área, que ele deixou de marcar. Ele estava próximo ao lance. E é que eu tenho falado, Tiago, nós da imprensa, no caso rádio, você do site, a imprensa dos jornais, nós vamos ter que acostumar com a televisão agora, né? A TV manda o replay em tempo real e você passa a ver a falha do árbitro, do assistente e tal. Então, a gente viu nas imagens, lá mesmo no Douradão, no intervalo da partida, o pênalti foi muito claro, não só esse, então ele deixou de marcar 2 pênaltis, aconteceram 3 pênaltis, ele marcou só um, então ele foi decisivo para o resultado contra o 7. Mas não dá para jogar toda a culpa no Marcos Matheus. O 7 fez muito pouco para merecer um resultado melhor. Foram esses lances de pênalti? Foram, tá, tudo bem. Mas o 7 produziu muito pouco para dizer assim, foi ataque, o goleiro, o Aldo foi fundamental. O Aldo não pegou uma ou outra bola, então o ataque do 7 não funcionou. E o sistema defensivo também do 7 ainda mostrou deficiência no tempo da bola, para você dar o bote no adversário. O Técio, parece-me que é o zagueiro de área, e o Thales, me parece, são 2 jogadores altos, tamanhos de zagueiro, mas faltou. A falha da defesa foi fundamental, não só o Naldo que falhou, mas também o sistema defensivo do 7 ainda falhou bastante. Tivemos aqui o clássico, a vitória do Comercial 2-1, depois de muito tempo o Comercial ganha do Sene, diminui a freguesia. O Geninho estava aí, você que comentou sobre o Geninho outro dia, veio assistir a estreia do André Souto. Pelo resultado, pelo que foi o jogo, pelo que você ouviu, você não teve como ver porque estava trabalhando em Dourados, mas qual a avaliação de Comercial e Sene, Ramon? O campo pequeno, ele prejudica mais o Comercial, porque tem o Edmilson que lança, tem o Jean Carlos que também que é bom passador de bola. O Comercial perdeu mais com o campo das Moreninhas do que o Sene. Eu penso que se fosse um campo como o Morenão, o Comercial teria ampliado o marcador, pelo que eu ouvi do Elson narrando a partida. Mas como esse chavão, né, esse clichêzão, que clássico não tem favorito, né? Mas eu penso que o Comercial está um passo à frente. O Comercial não tem a pressão
O Ceni é um clube muito fechado, tem a pressão dos coreanos que tem que ganhar, o dinheiro está diminuindo. Então o Comercial vive um outro momento, né, sem essa pressão, com investidores, né, com patrocinadores novos. O Comercial está mais leve, né, tanto fora quanto dentro de campo. Então eu penso que assim que o Edmilson ganhar a forma ideal, o Jean está em forma, eles vão ser fundamentais para o Comercial fazer uma grande campanha. Eu acho que foi justo a vitória do Comercial. Pelos reclamou do pênalti, eu não vi porque a TV não conseguiu mostrar o lance, mostra só o jogador caindo, o câmera não conseguiu pegar o lance realmente de pênalti. O Veloso reclamou, como reclama todo time que perde, e o árbitro não vai agradar, ainda mais marcando um pênalti no final da partida, ninguém vai gostar, ninguém vai apoiar essa atitude do árbitro. Mas o Comercial era favorito, sim. Na minha opinião, o Comercial era favorito, até por conta desse momento que o Comercial tem passado. Tem jogadores melhores em posições importantes, como é o meio campo, como é o caso da defesa que tem o Edmilson. Vou falar de um tema agora que aconteceu no passado. Vamos falar do TJD, Ramon? Porque eu não lembro se você estava no olho do furacão, na semifinal, Ceni e Naviraense, que o Ceni eliminou o Naviraí. E assim que acabou o jogo, uma confusão generalizada, partiram para cima do Paulo Henrique Volcop. E o Buru bateu no árbitro como quis, jogou pelo Ceni domingo. E o Branco foi expulso. E vamos ter até que ver a súmula do João Lupato, porque ele agrediu literalmente o João Lupato. E o TJD precisa ter pulso, porque o Buru jogou a última partida no passado e estreou na primeira rodada, ou seja, parece que não houve punição nenhuma na esfera desportiva para o Buru, e vamos ver se vai ter para o Branco. Olha, Thiago, é difícil a gente opinar sobre isso, né? Nós não sabemos, a gente não acompanha esses bastidores de advogados, TJD, de defesa ou de acusação, mas não dá para brigar com a imagem. Esse caso, eu estava lá no estádio, o Volcop caiu, foi agredido, foi chutado. É uma pena que esse cara, esse bandido, vem jogar aqui, né, no time da capital, que isso para mim é bandido. Eu não gosto de usar essa terminologia, até porque nós somos profissionais da imprensa, não podemos, mas quem agride, quem bate, não pode ser um jogador de futebol. Para mim esse cara é bandido e está jogando. Então, o caso, eu não vi o caso do João Lupato, mas está me dizendo que ele foi agredido. Ele não dá para brigar com a imagem, né? Vocês estavam lá, assistiram todo esse tumulto. Agora, essas coisas é que precisam mudar no nosso futebol, sabe? O Cesário é um cara até bem intencionado, eu gosto muito do Cesário, mas ele precisa deixar de passar. Porque o Cesário não tem JD? Porque uma coisa é junto com a outra, sabe? Precisa parar de passar a mão na cabeça de algumas pessoas. Você é meu amigo até você errar. Você errou, a força da justiça, você vai ter que pagar. Né? E isso não tem acontecido aqui. Então, eu espero que o João Lupato é um árbitro nacional, apita a Série B do Nacional, apita a Copa do Brasil, que ele também venha para cima, que ele também acuse, o advogado dele venha para cima. Eu não sei como é que é feito esse julgamento, mas eu gostaria sim de ver esse Buru punido e de ver quem agrediu o João Lupato também punido e suspenso. Você vê, tivemos o fato lá do Evra, né, no Manchester City, me parece, falou do uruguaio lá, do Soares, pegou 8 jogos e tal, o cara falou que era inocente, voltou a jogar, não pegou na mão do Evra e deu outra confusão. Quer dizer, então eu não gosto de comparar muito o Brasil com a Europa, mas os bons exemplos nós temos que copiar sim. Então o TJD precisa tomar essa posição. Né? Eu não sei se o Bruno foi punido pelo Naviraense e suspenderam uma pena porque ele veio para o Ceni da capital, não sei como é que foi feito isso. Mas é um caso de se perguntar, até para o próprio presidente do TJD, perguntar para o time do Ceni se eles têm conhecimento de uma possível punição para o Buru. Né? Pegaram um jogador punido lá em Minas, no doping, o cara foi embora. Então tem que saber se esse Buru realmente foi ou não punido, que vai que foi, a gente não sabe. Mas eu espero que esse ano as coisas estão mudando para melhor e possa sim esses caras serem punidos. Ramon, a TV veio para ajudar os clubes e colocar discórdia da imprensa, ou você não vê dessa forma? Não, eu não vejo assim não. Eu acho que a TV veio para contribuir. Todos nós reclamávamos muito que faltava televisão, que não tem gol no Fantástico, que não tem isso, que não tem aquilo, e agora a TV chegou. E por que tem muito jornalista reclamando e fazendo picuinha, emburrando? O que falta para alguns colegas nossos da imprensa é um pouco mais de conhecimento de grandes eventos,
é saber que a televisão tem prioridade, ela tem horário para começar, horário para terminar, né? E é dela os direitos de transmissão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sentar com a TV Morena, a Associação Marquinhos, nosso presidente, pertence à TV Morena, ele tem tentado de todas as maneiras conversar com esses profissionais e dizer, tanto os jogos de TV transmitido ao vivo, quanto os que não são ao vivo, é dela os direitos. Então falta um pouquinho de bom senso para alguns profissionais que insistem em fazer como antigamente, como quando não tinha ainda esses direitos vendidos para alguém. Então falta no fundo, falta um pouco de educação. Né? Essa que é a grande verdade. Falta um pouco de educação, falta um pouco mais de vivência no futebol. O futebol ainda para alguns é uma brincadeira. O cara vai lá, é advogado, o cara é fazendeiro, o cara é médico, menos cronista esportivo. Então para ele é uma brincadeira isso. Ele vai lá, peita, acha que pode e não pode. Para você que está todos os dias trabalhando no seu blog, para eu que estou todo dia trabalhando pela minha emissora, né? Então nós vivemos isso no calor, na chuva, no frio, nós estamos lá. Então tem alguns aventureiros que tem no futebol uma brincadeira de final de semana e esses são os caras que querem dividir. Eu penso que a televisão ela veio com certeza para somar. Já contribuiu bastante essa semana toda. O comentário foi só esse, que tiraram um clássico paulista para botar o futebol daqui. Pelo menos isso já se fala na cidade, até para falar do futebol isso. E eu acho assim, Thiago, se você tem que encarar o Anderson Silva, você vai ter que encarar, você vai ter que passar por cima dele, para você ser você. Não é verdade? O futebol daqui, se quiser ser futebol, vai ter que trombar com os grandes clássicos do Brasil. Vai ter que trombar com São Paulo e Corinthians, vai ter que trombar com Flamengo e Vasco. Não tem jeito, se a gente quiser ressuscitar o futebol, vai ter que ser dessa maneira, batendo em cima dos grandes clássicos do futebol nacional. Prazer falar com você e vamos partir para mais uma rodada, final de contas, final de semana. Tem Chapadão e Comercial, CN Maracaju. O Comercial volta a campo como favorito de novo, porque já está em ritmo de jogo, o peso da estreia já passou, o jogador já se acomodou, já sentiu o clima. O Chapadão vem frio, é a primeira partida, folgou na primeira rodada. O Comercial, se souber aproveitar, e lá o campo é grande, né? Se souber aproveitar os lançamentos do Edmilson e do Giancarlo, o Comercial volta com 2-0 tranquilo. Tá aí, Ramon Cabreiro opinando sobre a primeira rodada e palpitando sobre vários assuntos, vários temas, e você confere no Futebol na Canela e no site Esporte MS.